Olá, estamos em mais uma edição do Espaço Aberto. E o nosso personagem de hoje é Odair José Mendes de Araújo, nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas fez sua história aqui em Rondonópolis. Odair é formado em Filosofia e Matemática, mas ficou conhecido aqui na cidade quando passou pela Secretaria de Habitação do município, e aí passou a ser chamado de Odair da Habitação. Odair, muito obrigado por estar aqui participando do nosso programa. Eu agradeço você pelo convite, estamos aí para falar um pouquinho sobre as nossas atuações aí no município de Rondonópolis. E aí, eu já começo perguntando, como que foi? Você saiu de Campo Grande e veio para Rondonópolis. Como que foi essa vinda de Campo Grande para Rondonópolis? Minha mãe, a dona Ubaldina, que faleceu no Natal passado agora, né? Dona Moura, né? É conhecida como Dona Moura, é uma das fundadoras da Vila Olinda, Pedra 90, aquela região ali. Ela veio para cá em 84, né? Que ela era do PMDB lá no município de Campo Grande, mas lá tinha muita perseguição em cima dela, Bezerra que trouxe ela para cá. Ela veio para cá, né, deve ter trabalhado aí com Bezerra, e você veio, vou dizer assim, na saia da sua mãe para cá. Isso, ela veio para cá, montou um bar ali na antiga Vila do Lau, que hoje é Vila Roseli, ali, onde é o viaduto ali, e ficou fazendo política, militância aí junto com o grupo do PMDB. E aí você entrou na política pela sua mãe, foi isso? Foi isso, né? Apaixonado. Minha mãe virou presidente do bairro Jardim das Paineiras, sempre acompanhava minha mãe, que eu era o filho caçula, né? Dela, e ia para as campanhas, para os comícios, adorava comício, aquele tempo podia ir cantor. E comício não era o que é, né? Quem não teve a oportunidade de ver um comício era um evento, né? Muita gente não era nem partidário, mas ia para ver, né? O que as pessoas falavam e as atrações do comício, exatamente. E eu era apaixonado pelas retóricas, pelos discursos. Desde criança, desde 13 anos, eu era vidrado em discurso. Eu era fã de Bezerra, de Dante, de Antero, Lino Rossi, do Roberto França, Rames Teber, de Três Lagoas. Eu era apaixonado por retórica. Pedro Simo. Para quem não sabe, foi senador da República e pai da Simone Teber. Né? Pedro Simo, lá do Rio Grande do Sul. Próprio Brizola. Tinha uma retórica maravilhosa, né? Então, esses caras, eu era apaixonado por eles. E aí, como que você começou mesmo entrando na política? Daí, eu entrei porque eu comecei a trabalhar com o movimento estudantil. Conheci o Geraldinho, o famoso Geraldinho. Foi presidente da UMS aqui em Rondonópolis. Geraldinho foi eterno presidente, acho que se brincar até hoje. Hoje ele é engenheiro, está em Barra do Garça, né? Ele foi presidente da AME, foi da Nacional da UBS. Eu comecei, daí ele me colocou no PCdoB. Né, o primeiro partido filiado meu foi PCdoB, conheci Crebe Lima, Andels, que hoje é diretor de Saneaia, Miranda Muniz, esse aí foi minha turma de movimento estudantil na década de final de 80 para na década de 90. Fui presidente da UMS, fui diretor da UBS, fui diretor da UBS nível nacional e da AME também aqui em Mato Grosso. Aí você estava contando para mim que aí você trabalhou com o Antero, né, depois? Né? Eu em 98 eu ajudei o Antero. Eu, o atual vereador Rony Cardoso, comandamos a juventude, a Onda Jovem aqui na campanha de Dante e Antero, né? Onde eles ganharam a eleição. E eu fui convidado por ele para trabalhar no Senado Federal com ele. Aí depois você, obviamente, retornou em Rondonópolis, né? E conheceu uma figura do meio político, que é o Celso Antônio de Carvalho. Isso. E o Celso te levou a entrar nesse grupo do Zé do Pato no ano de 2000. De 2000, aí o Zé em 2000 acho que era vereador ainda. O Zé já era deputado. Primeiro mandato dele. Primeiro mandato, ele ganhou a eleição em 98 e 2000. Na metade do primeiro mandato dele. Em 2000 eu mexia com o GRUCOM, com o Grupo de Consciência Negra. Eu quero entrar nesse assunto ainda, antes da gente falar do Zé do Pato. Você pode dizer que é um dos fundadores do movimento negro aqui em Rondonópolis. Isso. Vou te falar uma história, você vai morrer da risada. Em 91, eu ingressei no seminário franciscano aqui em Rondonópolis, seminário francisco. O Frei Damião era meu diretor. E a gente começou a mexer com movimentos, com o movimento negro dentro do seminário religioso. Esse movimento negro franciscano, né? Quando aquele tempo tinha um movimento da Igreja Católica de bases, a SEBS estava num grande estouro. Né? Daí era eu, o Cláudio, João de Jesus, é outro ícone da cidade, era seminarista. Né? Daí a gente começou. Daí em 2000, eu já fora, já trabalhando com o Zé Carlos e tal, eu trouxe o GRUCOM. Eu, a Creuza Goulart, a Ironi, que está lá na África, trouxemos o GRUCOM
para Rondonópolis. E eu fui um dos presidentes do Grucom aqui em Rondonópolis e trouxe toda essa movimentação do movimento negro para Rondonópolis. Além do movimento negro, né, você também tem as religiões de matriz africanas, você também tem uma participação grande nesse aspecto. Isso. Em 2001 eu me iniciei no Candomblé de Nação Queto, né? Fui iniciado pela Mãe Maria de Oxóssi. Depois ela parou, eu continuei com o cara que trouxe o Candomblé para Rondonópolis, que é o pai Gilson, Gilson Ferreira, né? De Omolu, que é lá da Paulista. E fui aí, me tornei babalorixá. Hoje eu sou babalorixá com 21 anos consagrado, né? Fechei todos os meus ciclos de obrigações e hoje eu sou babalorixá. Então você é fundador do Movimento Negro, participou do movimento das religiões, né, de matriz africanas. E na política, aí você em 2004 trabalhou com o Zé do Pátio, em 2008 o Zé do Pátio é eleito prefeito, e de repente você está lá na habitação. Aí o seu nome ganhou um apelido, aliás é um nome, né? Odair da Habitação. Ninguém te chama de Odair José Mendes de Araújo, Odair Araújo, Odair, é Odair da Habitação. E como que foi essa passagem tua pela habitação? Foi muito engraçado. Em 2004, eu já era um dos coordenadores da juventude do PMDB Rondonópolis. Foi um dos caras que bateu o martelo, ajudei a bater o martelo para o Zé Carlos ser candidato. Perdemos a eleição. Daí em 2006, Zé Carlos explodiu, fui coordenador. 27 mil votos, eu fui um dos coordenadores dentro do movimento jovem na campanha dele. E daí em 2008 nós tivemos sucesso. Eu era professor, eu dava aula no Maria Elza, dava aula aqui no Balbino. Para quem não sabe, eu falei no começo da entrevista, vou repetir, o Odair é formado em matemática e filosofia. Isso, eu dava aula de matemática. Eu nem sonhava que o Zé ia me chamar, para nada, não tinha, assim, eu nem sabia como que, né, na verdade, que ia rolar. De repente, eu estou em casa, chega a Antonieta, que hoje é diretora financeira sanitária, e Humberto, falando que eu ia ser da habitação. Humberto chega com uma caixa de informação de livro sobre habitação para me estudar, que eu ia assumir o Departamento de Políticas Públicas de Habitação. E assim se deu. Esse departamento era na assistência social, onde a dona Neuma foi a secretária. E o Paulo José foi para habitação na infraestrutura, que o Paulo José mexia com a parte física, que era coordenar os engenheiros, para montar os projetos, acompanhamento, e eu fazia a política pública, que era cadastrar, selecionar as famílias carentes. Daí tem uma história muito engraçada, isso eu tiver tempo de falar. Pode falar, lógico. Não rolava a questão da habitação. Como eu estudei em Campo Grande, e eu fiquei lá com a Antero lá em Brasília, tinha um amigo meu, dentro do Ministério da Cidade, que era funcionário de carreira, que tinha uma amizade comigo. E ele estava tentando arrumar um serviço para mim ir embora para Brasília, de volta. Quando ele me ligou, ele falou, onde você está? Tal. Eu falei, não, cara, eu fui nomeado aqui chefe de departamento. Ele falou, cara, então vem para cá, eu estou no Ministério. Eu conversei com o Paulo. O Paulo falou assim, mas será? E fomos falar com o prefeito, com o Zé Carlos. O Zé Carlos falou, rapaz, será que vocês vão dar conta? E ficou assim, deu um balde de água fria em nós. Vocês vão fazer turismo. Vamos fazer turismo lá? Já nem mal assumi que ia fazer. Mas eu ficava agoniado. Eu tinha acabado de comprar um carro, né? Eu falei, Paulo, você tem coragem? E eu, quebrado, não tinha dinheiro, o Paulo tinha um lava-jato aqui. Falou, não, eu ponho a gasolina. Eu falei, então vamos embora nós dois. Fomos daqui em Brasília de Gol, né? E foi até engraçado que o pessoal falou, vocês foram para Brasília? Fomos de Gol, mas o pessoal pensava que era de avião, nós fomos de Golzinho. Daqui lá, chegamos lá, o pessoal falou para nós assim, ó, não tem habitação lá porque não tem cadastro. Foi quando nós retornou para Rondonópolis e eu comecei a trabalhar, montamos os cadastros na cidade. Tanto que a Câmara Municipal, alguns vereadores ficou revoltado falando que eu estava criando expectativa na população. Foi atrás do Zé Carlos, para o Zé Carlos mandar eu ir embora. Porque o Zé Carlos me chamou, me deu uma lavada, mas consegui fazer 30 mil inscrições. Mandei em disquete para Brasília, cadastrou no Ministério. A minha inscrição foi tão exemplo que Mato Grosso não tinha. Daí o meu formulário que serviu para Cuiabá e para as outras cidades de Mato Grosso. E lá começou a vir a habitação. Num dia, quando nós conseguimos aprovar o projeto Fiuca, né? Lá que o Zé Carlos pediu para eu ter o nome da mãe do Adonias,
nós recebemos um prêmio de melhor habitação, porque nós estávamos tirando as famílias ribeirinhas da Rua H, ali das coisas. Daí nós fomos para lá. E eu não tinha terno. E não tinha dinheiro para comprar também. Eu fui num brechó, arrumei um terno, mas o multifundo era maior do que eu. Eu achei que tinha alugado, que era mais barato que... E eu comprei um sapato novo. E, na verdade, o Paulo José deu uma metade do sapato e eu tirei uma metade porque nós... Comprou outra. Rapaz, e nós fomos de avião. E tanto eu e ele, foi uma das primeiras vezes que nós andamos de avião. E eu comecei a suar e esse sapato começou a rochar no meu pé dentro do avião. E aqueles bancos apertados eu tentando tirar o sapato. E não conseguia. Chegamos lá no ministério. O Lula recebeu um monte de governador. E aquele tempo eu fumava. Eu doido para fumar e tal. Daí tinha um cara que era governador de lá de Pernambuco, eu não sabia quem que é ele, daquelas famílias famosas lá dos Arraiz, né? É. E eu vi o cara fumando lá, eu falei, Paulo, eu doido para fumar sem cigarro. Ele falou, vou lá naquele cara, para com isso. O Paulo sempre mais sossegado, eu fui lá. Leva um cigarro. Daí eu comecei a falar assim, ó, eu vim aqui, eu estou representando, mas que é um senhor? Ele falou assim, eu estou representando a Rondonópolis, que o Zé Carlos tinha me dado uma carta ortogada no cartório, uma procuração pública, eu tenho guardado até hoje, que eu vou mandar fazer um quadro. Eu falo que eu fui prefeito por 3 dias em Brasília, me dando todo o direito de representar e responder pela prefeitura de Rondonópolis, lá em Brasília, nesse evento, que eu tinha assinado os convênios. Bom, eu estou como prefeito de Rondonópolis, arrastando o maior papo, né? Daí, daí ó, que chamaram nossas cadeiras estavam da primeira fileira, minha e do Paulo José. Né, porque nós ia ser premiados, daí de um lado estava esse cara que me deu cigarro, e do outro lado estava o Sérgio Cabral. Daí quando o Lula foi chamar os governadores, chamou o cara. Aí você descobriu que era o cara era governador de Pernambuco. Falei, caramba. Daí o Sérgio Cabral do nosso lado, do lado do Paulo, chamou lá também. Daí o Paulo, deu uma história bem engraçada. O Paulo falou assim, daí, tá todo mundo de perna cruzada. E nós não. Nós não, vamos cruzar a perna. Daí nós fomos cruzar. Quando nós cruzou a perna, nosso sapato tava poeiradinho. Ele falou, não, tira a perna. Escondemos debaixo das cadeiras, daí nós acabamos, não adiantou nada, porque nós fomos convidados para subir no palco, receber o prêmio do Lula naquela época e tal. São histórias engraçadas assim da nossa participação na habitação, né? E aí depois, né, o Zé do Pátio saiu, você foi candidato a vereador, não obteve sucesso, quantos votos você teve? Tive 907 votos. Uma votação expressiva até nos dias de hoje, né? Até nos dias de hoje. Tem mais de 1.900 votos, Rondonópolis, a liderança grande. E aí você voltou com o Zé do Pátio em 2016, 17? Na prefeitura, que antes nós ganhamos eleição para deputado, eu fui para Cuiabá ser assessor. E aí você voltou em 2017, aí já cuidando do cursinho Zumbi dos Palmares. Qual foi essa experiência com o cursinho? Para mim foi um presente. Primeiro presente, por quê? Porque eu sou professor. Segundo, eu já tinha ajudado a iniciar, no tempo de grupo com o Dr. Flávio, esse projeto. Dei aula voluntariamente. E aí, recebi esse presente para ser um dos coordenadores junto com o Valdivino. Certo? De 2017. Daí, em 2018, o Valdivino saiu, ficou só eu. Então, nesse período, nós ampliamos o cursinho. O cursinho era feito por subvenção, às vezes, da Câmara, Prefeitura, e a gente conseguiu fazer que esse programa fosse da Prefeitura realmente, segurado por lei, foi ter o Adonias que fez a lei e tal para a gente, né? E a gente conseguiu. Nesse período que a gente esteve em frente do cursinho, a gente conseguiu atingir aí cerca de uns 8 mil estudantes, certo? Desses aí, do meu período 2017 até 2021, desses 4 anos, nós colocamos aí cerca de 800 pessoas na universidade pública. Legal. Certo? Em vários cursos de zootecnia. E eu tive um prazer. O primeiro cursinho PPL, que é de pessoas privadas de liberdade do Brasil, foi em Rondonópolis, na Mata Grande, foi eu que criei, mas junto com a Creuza, que é uma das coordenadoras do cursinho lá dentro. E hoje a maioria dos estudantes de zootecnia são o nosso PPL lá da Mata Grande, que estão fazendo o curso ali na Universidade Federal. E agora, qual que é o plano do Odair para o futuro? Meu plano, hoje, eu queria, em 2021, cerrou meu ciclo no cursinho Zumbi dos Palmares.
estava cansado da vida pública, eu falei, quero descansar, saí, né, saí por um período, saí em março da prefeitura, daí eu fiquei, mas você sabe que a política corre no sangue. Daí Carlos Início do Zé, o próprio Dona Neuma, falou, não, eu preciso de você na política, eu preciso de você na política. Voltei, fui ajudar a Dona Neuma, consequentemente ajudando o Rony também, né? Fizemos um bom trabalho na região sul, reconhecido pelo prefeito, ele mesmo falou para você que, né, que eu cumpri todas as minhas metas, além da meta, que ele tinha me estipulado de voto para me arrumar na região sul. E daí agora ele me convidou para trabalhar no gabinete com essa relação entre as lideranças da cidade, que é a liderança comunitária, ou as lideranças com a prefeitura, certo? E eu estou lá no gabinete dele, como assessor de gabinete 2, né? Fazendo esse trabalho. Mas meu grande objetivo, porque quando eu fui candidato, o Paulo José foi o meu coordenador de campanha, ele e o Paulo Padim. E o grupo aí está indicando ele para ser o candidato Candidato a prefeito. Então eu devo isso a ele. Então até 2024 eu garanto aí ficar na vida pública, né, ajudando o Paulo. Daí de lá para frente eu não sei. Vai depender se ele precisar de mim, pode ser que se nós combinar eu posso continuar. Se ele não precisar, eu vou seguir minha vida, porque eu também já estou começando a engrenar minha vida na vida privada, montei um escritório, tenho uma empresa de sócio com outra companheira, e a gente está já caminhando na vida privada, os negócios estão indo bem também, então a gente está... Perfeito. Daí, eu queria agradecer a sua presença, dizer que sempre um prazer bater um papo contigo e que o espaço aberto está aberto para você e para as suas considerações finais. Quero agradecer você, quero agradecer toda a população de Rondonópolis. Eu amo essa cidade porque essa cidade me deu tudo. Tudo que mesmo que eu saí às vezes para estudar, igual eu fui para Campo Grande estudar, fui em Cuiabá estudar, morei em Brasília, morei no Rio, mas sempre com moradia aqui, sempre retornando. E tudo que eu tenho hoje, meus 3 filhos, meus 6 netos, os bens que eu tenho, os imóveis que eu tenho, tudo foi adquirido com trabalho, com fruto que essa cidade pujante me deu. Então, o que eu puder, ajudei muito, né? No trabalho na habitação, no trabalho no cursinho, também retribuir tudo que eu ganhei meu nessa cidade e quero continuar investindo e trabalhando por essa cidade. Obrigado, Odair, e a gente volta numa próxima edição do Espaço Aberto.